Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, quero cumprimentar o ex-secretário Brito, ex-secretário Silas, Valdo, tem mais um, e Miguel. Muito seja bem-vindo aqui, tá ok? Senhor presidente, eu não tinha pretensão de tocar no assunto do financiamento nesse momento da sessão, mas como houve uma manifestação, eu até gostaria que o Paulo Henrique estivesse, porque eu vim aqui a título de esclarecimento. Não vim aqui para polemizar, mas é bom que os vereadores, já que houve uma colocação, faremos aqui um contraponto. Primeiro, Paulo Henrique disse que não está acompanhado de impacto orçamentário. Temos aqui um ex-secretário da administração, deve saber o que eu vou dizer. Não há necessidade no empréstimo de impacto orçamentário, porque é uma dívida que está sendo constituída, com valores a ser pagos, e a prefeitura tem que dar conta de pagar. Ah, mas e se a prefeitura não der? O Banco Central não autoriza. Porque a hora que chegar o empréstimo lá, vai ser analisado a capacidade de endividamento do município, como um cidadão comum. Você vai pedir dinheiro, eles vão ver se você pode pagar. Onde que está a confusão? Tem que haver impacto orçamentário, explicando, justificando. Eu vou traduzir de uma forma bem simples para que os vereadores entendam. Quando você faz uma obra que vai ter despesa de caráter continuado, por exemplo, o prefeito resolve fazer uma escola nova, ele tem que mandar para a Câmara o impacto orçamentário que isso vai causar, porque se vai fazer uma escola, vai ter que ter diretor, vai ter água, vai ter luz, vai ter internet, vai ter despesas continuadas para sempre. Então, ele tem que mandar para nós uma justificativa de como é que ele está fazendo essa escola e se ele tem condição de tê-la. Isso vale para uma creche, isso vale para um clube, isso vale para qualquer coisa que ele for fazer, e qualquer prefeito, se ele fosse fazer algo que vai haver permanentemente uma despesa, isso chama-se impacto orçamentário. Diferentemente do empréstimo. Quando o cidadão vai fazer um empréstimo, o banco vai analisar se ele tem condição de pagar, se não está comprometido o seu salário, e a prefeitura será igualzinho. Se a prefeitura não tiver, a confusão está exatamente se há condição de endividamento. A prefeitura tem como pagar, é isso que o banco vai analisar. E se não tiver condição de pagar, tiver super endividado, o banco nega o empréstimo e nós não teremos o empréstimo. Então, são coisas distintas e não pode ser confundida. Quero aqui dizer também que o que nós vamos votar aqui hoje é apenas uma autorização para receber o empréstimo. Que aí fica aquela preocupação assim, mas e aí, o que o prefeito vai fazer? Toda vez que ele decidir fazer algo para pegar um dinheiro, ele vai ter que mandar para a Câmara um projeto dizendo que ele precisa de fazer uma autorização legislativa para que ele possa usar no orçamento. Então, nós saberemos o que é que ele vai fazer. Hoje é uma autorização. Depois nós vamos analisar se vai ser suplementado. Na hora da suplementação da despesa que vai gastar, essa Câmara será enviado um projeto de suplementação para o orçamento. São coisas totalmente distintas. E aí entra aquela questão. Senhor presidente, o meu tempo está acabando, como sou líder, eu quero mais 5 minutos para justificar aqui, nesse primeiro momento. Então, são coisas totalmente diferentes e não pode ser confundida. Então, entendam bem, impacto orçamentário é aquilo que é feito para despesa continuada, certo? Você vai fazer um clube e você vai ter que ter funcionário lá, vai ter que pagar todas as despesas do clube. Então, tem que haver uma justificativa desse impacto que vai causar no orçamento do município. Empréstimo vai ser analisado pelo banco, inicialmente a Caixa, que já avaliou, mas a Caixa tem que mandar para o Banco Central, senão o dinheiro não sai. Vai ser avaliado se o município tem condição de fazer dívida ou não. Então, é liberação de crédito. Aí, Paulo Henrique, só completando, você não estava aqui, todos os investimentos que forem liberados pela Caixa, que o prefeito solicitar para fazer asfalto, por exemplo,
ele vai ter que mandar um projeto de lei para essa Câmara, chamado de suplementação orçamentária, porque isso não está no orçamento. Por isso que nós estamos autorizando aqui, se for aprovado, na hora da votação, se o prefeito pode ou não pode arrumar esse dinheiro emprestado. É o que acontece numa empresa. Chega lá os proprietários, sentam, nós podemos fazer esse empréstimo ou não? Quer dizer, o conselho da empresa autoriza. Aqui, o caso, quem autoriza é a Câmara. E o prefeito é que decide onde gasta. Então, por isso que ele não está, vou gastar aqui, vou gastar ali. Ele mandou uma colocação que vai gastar 10 milhões numa coisa, 6 na outra, mas ele pode mudar, inclusive. Isso aí entra ele arrumou o dinheiro emprestado, entra na despesa corrente do município. Ele só não pode pagar salário, ele não pode pagar despesas continuadas, que nós estamos falando aqui, exato. Então, desse sentido, só para esclarecer a população, porque às vezes escuta impacto orçamentário, suplementação orçamentária, são coisas totalmente distintas. Então, toda vez que o prefeito for fazer algo que vai gerar despesa permanente, ele tem que mandar um impacto orçamentário. Não é esse caso. Esse caso sabe que o empréstimo é X, que vai pagar X e que vai durar 10 anos. E aí o banco vai analisar se a prefeitura pode pagar ou não. Esse é o projeto. Em relação ao prefeito, é responsabilidade do gestor definir como ele quer fazer o andamento da cidade. Ele foi eleito para isso. Primeiro pelo voto, depois pela Câmara. Ele vai decidir o que é melhor fazer. Ele acha melhor ficar tampando buraco ou ele acha melhor recapear a cidade? Eu não sei nem se dá para tudo. Mas quem vai decidir é ele. Cabe a nós, vereador, após aprovado esse empréstimo e após a liberação que vier para essa casa, autorização de suplementação orçamentária, fiscalizar. Nossa função é essa. Escuta, o dinheiro veio, está fazendo o mesmo, o produto está de alta qualidade, esse asfalto é de alta qualidade, está de acordo com a licitação, aí é a função do vereador. E também é função do vereador legislar. E no caso da Câmara de Tupã, produtiva que é, buscar recursos com outros deputados. Então, a gestão é do prefeito. Então, não é o Ribeirão, vereador, ou o Alexandre, ou a Mauri, que vai dizer, prefeito, você tem que fazer isso. Não, quem vai decidir o que vai fazer é o prefeito. Seja esse, ou seja outro. Então, eu vim aqui a te esclarecer para dizer que esse projeto não precisa de explicar o impacto orçamentário, porque não é necessário, porque é um empréstimo com valores definidos, com prazo definido, com juros definidos e a correção monetária. Por isso que não é preciso que haja essa explicação do impacto orçamentário. Então, senhor presidente, era só para esclarecer. Eu agradeço e muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, tínhamos inicialmente o projeto de lei número 46 de 2019 de autoria do prefeito municipal. Porém, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação entendeu por bem converter o referido projeto em projeto de lei complementar. Assim, passa então a tramitar na Casa o projeto de lei complementar 14/2019, autoria do prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantias e dar outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 14 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Discussão. Pela discussão, o vereador Meirelles. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para fazer a discussão. Presidente, é 5 minutos ou 4? Está com 4 lá? Mais um. Mais um, tá. Então já fiz os cumprimentos, vou direto ao assunto. Eu sou contra esses 18 milhões, porque, em primeiro lugar, vai ter aí 10 milhões de juros. E esses 10 milhões de juros vai dar
quase um total de 28 milhões. E quem vai pagar? Você, população. Você, o IPTU, vai ser aumentado. Eu gostaria de chamar a atenção, você, população, quem votar nesse projeto, que vocês lembrem deles quando aumentar o IPTU. Então, 28 milhões. E lembrando que esses 10 milhões corresponde 2 anos do orçamento de leis, dessa Casa de Leis. A gente lembra muito bem, o ex-presidente devolveu 2 milhões para a prefeitura. Será que vai devolver agora? Porque 10 milhões corresponde quase 2 anos do orçamento da nossa casa. Eu fiz um requerimento, número 21, pedindo ao prefeito Caiaoque para que pudesse mandar pelo menos 3 bancos consultados, uma planilha dos outros bancos. E adentrou, deu a resposta. Eu pedi também o impacto orçamentário. Eu pedi o prazo de pagamento de taxa efetiva do empréstimo. E quanto que ia impactar nas contas mensais do município. E não respondeu. O secretário de governo foi protocolado aqui, dia 18/10, às 16h52, informando, no ofício 155, trata-se de uma linha de crédito exclusiva da Caixa Econômica Federal, com taxa de juros singulares, não existente para esse tipo de operação. Mas o Banco do Brasil também faz. Então, era necessário que a gente pudesse ter aqui essa planilha. E ele mandou consultar a planilha na Comissão de Finanças e Orçamento, que ele deu o protocolo 2873, e gostaria que colocasse a planilha, por favor, aqui. Só tenho apenas 1 minuto, por gentileza, seja o rápido possível, para que eu possa me expressar dentro desse protocolo 2873. Olha, eu fico indignado que vai receber 8 milhões apenas dia 10 de 2019. 8 milhões. Por que essa pressa de urgência para votar esse projeto? Por isso que eu sou a favor do Paulo, e retire esse projeto, que volte novamente. E depois, 5 milhões em junho de 2020. Agora, que eu fico mais indignado mesmo, que em dezembro de 2020 vai ter aí 5 milhões. O prefeito não vai sair em dezembro? Para que ele vai esses 5 milhões? É uma pedalada? Eu deixo a pergunta para vocês. Aonde ele vai gastar? Não, tá bom. Obrigado. Deus abençoe a todos. Projeto de lei complementar continua a discussão. Pela discussão, o vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para a discussão. Mais uma vez, nosso boa noite. Só para esclarecer, primeiro, não sou líder do governo, não represento o governo, tem uma bancada em que está eu, o Ninha e o Matias. A bancada foi consultada, o que era melhor para a cidade de Tupã em relação a esse empréstimo. Isso significa que esses vereadores que eu falei aqui representam parte da população de Tupã. Nós não temos, os vereadores é o representante da população. Entendemos que nós tivemos um prefeito que acabou de sair por ineficiência. Se ele tivesse mandado o projeto, eu votaria favorável. Como votei do Valdemir, arrumou 12 milhões para macro-drenagem, foi votado por essa casa. Como votei para o Manuel Gaspar, menos de 3 milhões para provias, para comprar equipamentos. E o que está acontecendo nesse momento é que o governo federal não está liberando recursos para o Brasil, está dando problema, e todo mundo sabe disso, porque não souberam fazer orçamento, não consegue administrar o Congresso, e as obras no Brasil estão paradas.
por quase todo o Brasil, está com problema, a não ser as prefeituras que estão tocando suas obras. Por essa razão, o governo federal usou do único artifício que ele tinha. Fez um projeto chamado, que foi criado lá pela Caixa, para a Caixa socorrer os municípios que estavam com problema. Dessa forma, a maioria dos municípios está pegando esse dinheiro, porque é juro de 1%, 10 anos para pagar com 2 anos de carência. Tenho certeza absoluta que até os empresários, numa situação dessa, pegam dinheiro para ampliar seus negócios. Nós tivemos uma chuva no dia de hoje, que levou aquela história de tampa-buraco que eu reclamei a vida inteira, não do prefeito anterior e desse também. Tampa-buraco não resolve. Você tampa o buraco, choveu, leva de novo. E hoje está o exemplo. Recebi umas fotos do Paulo Henrique hoje mostrando buraco para todo lado na cidade. Isso é como a casa da gente. Chega um momento que não adianta só você retocar. Você tem que refazer a pintura, refazer os trincos. Se você não refizer, não tem conserto. E se o prefeito, que é o gestor do município, ele vai tocar as obras e tem uma responsabilidade de fazer a cidade ficar melhor, mais bonita, mais fácil de tocar, é uma decisão do prefeito. A nossa é se nós autorizamos ou não. Nós não somos responsáveis pelas obras. Nós somos responsáveis pela fiscalização das obras. Então seria um absurdo eu ter votado para caçar um prefeito que foi julgado ineficiente e agora o prefeito, agora eu vou tampar os buracos, vou fazer o empréstimo, vou resolver, porque nós não temos caixa e tem como pagar em 10 anos. Eu digo, não vou aprovar esse dinheiro, não. O que é que eu vou dizer para a população? Essa mesma população que está em casa, que o Meireles convocou, eu vou convocar. A senhora quer saber se a sua rua está sem buraco, a sua cidade está arrumada, as máquinas estão eficientes para fazer o trabalho rural, ou a senhora quer saber se a prefeitura consegue pagar ou não? Eu estou dizendo isso porque eu viajo pelo Brasil inteiro. Quando eu passo numa cidade, numa estrada cheia de buraco, eu xingo todo mundo, porque é um absurdo você andar numa rodovia botando em risco a vida e o automóvel. Agora, como é que está sendo paga aquela estrada? Eu sei que sou eu que pago imposto, eu sei que é vocês. Mas pelo menos está lá para você usar. E a cidade de Tupã está nesse pé. A malha viária não é culpa do prefeito anterior, não. Está exaurida, ela deu um fim. Nós estamos com a maior parte da cidade, exceto as que foram corrigidas, tem que ser refeito. Se não refazer esse asfalto, nós daqui a pouco estamos andando na terra. E eu fico com dó, inclusive, dos ex-secretários de obra que passou pelo município, que é o Renan, que é o Scarpelli, o que está lá hoje, porque não dá, você tampa um buraco hoje, tem 2 amanhã. É só chover. Deu uma paradinha porque parou de chover. Agora, quando chove, leva tudo. E é isso que acontece. Por essa razão, eu não... Por essa razão, eu não posso dizer, prefeito, eu não vou te autorizar a fazer o empréstimo, fazer a sua gestão. Nós vamos julgar ele depois de feito, ou enquanto está fazendo. Agora, dizer não, sou contra, porque a população vai pagar. Tem algo no município que não é a população que paga? Tudo que tem no município é a população que paga. Isso aqui é como a casa da gente. Você tem uma casa, você tem que consertar ela quando está defeito. O prefeito tem que fazer a mesma coisa. É a nossa casa grande, o nosso município. Que se ele ficar sem buraco na cidade, todo mundo vai dar parabéns lá na frente. Agora, se o prefeito não der conta de fazer, está dizendo que vai fazer e não fizer, aí sou eu a vir aqui a criticar. Porque eu não estou defendendo o prefeito, estou defendendo que a cidade fique melhor para os nossos munícipes. Quem tem na sua casa cheio de buraco, sabe o que eu estou falando? Que de frente à minha casa, no governo anterior, eu paguei para tampar os buracos de frente à minha casa. Não foi a prefeitura que tampou. Projeto de lei complementar continua em discussão. Pela discussão, vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para fazer a discussão. Presidente, demais vereadores, projeto importante. Projeto que não vai ser 1 ano, 2 anos, são 10 anos. Um casamento. Um casamento que quem vai pagar vai ser o próximo prefeito. E que nós não sabemos quem vai ser. Os próximos. São 2 mandatos. O que eu fiz não é para atrapalhar, não. Porque se eu quisesse atrapalhar, teria feito a leitura aqui. Não é essa a questão. A questão é que realmente a gente tem que fazer com coerência. Caio está aí há 5 meses,
Até hoje nunca subi na tribuna para atacá-lo, acho que dá tempo ao tempo. 5 meses de governo quase, é realmente difícil você se inteirar do que está acontecendo. 2020 está aí, planejamento tem que estar aí. Agora, o zelo pelo dinheiro é fundamental. Parto do princípio que o pessoal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, são eles quem pagam a conta daquele estado que está falido. O governo federal não manda dinheiro porque está falido. Nosso município tem realmente como pagar esse empréstimo? Se sim, é que só se apresente os dados. É assim que funciona qualquer empresa, qualquer casa. É só isso. Ninguém está querendo ser contra o Caio. Não sou contra a pegar um financiamento. Já conversei muito com todos os secretários na época, com o Renan. Já mostrei fotos do próprio caminhão do meio ambiente, onde tinha buraco dentro do próprio caminhão. Silas sabe disso, que a gente precisa realmente resolver, onde não tem condições as pessoas andarem. Concordo. Recapear é importante. Agora, deixar isso bem às claras, para que depois a gente não se arrependa, é importante. A discussão paira sobre isso. Deu tempo de fazer toda essa análise para realmente saber se nós vamos conseguir pagar, no meu levantamento, junto com o pessoal aqui da Secretaria de Finanças, são 12.740.000 reais. Não é pouco dinheiro. Vamos pegar 18 para pagar 12. Isso porque tem uma parte dos juros que é pós-fixada. E que, se todo mundo lembrar, lá atrás, quando estávamos com a Dilma, esse indexador, que hoje é 5,4% ao ano, estava acima dos 12%, dos 13%. Ou seja, essa dívida pode ser ainda maior. Como o próprio mesmo vereador Ribeirão falou, esse governo que está aí está batendo cabeça. E se não aprovarmos todas as reformas que são necessárias, quem que não me fala que talvez daqui 1 ano, 2 anos, esses juros não vai ser muito maior? É claro que pontualmente resolver os problemas é fundamental. Pagar aluguel de caminhão de lixo e pagar manutenção tem que ser resolvido. Resolver a questão do asfalto é super importante. Do aterro sanitário, comprando esteira, é super importante. Mas tem uma sina que fala que administrar com dinheiro é fácil. O bom gestor é aquele que faz mais com menos. O bom gestor é aquele que consegue trazer resultados, não passando a conta para um outro gestor pagar ou para a população. Essa é a minha dúvida sobre esse projeto, e era por isso que eu queria ver o impacto, é por isso que eu queria ter, obrigado, presidente, é por isso que eu queria realmente ter as planilhas em mãos, como qualquer empresa. Se os vereadores estão convictos que isso é um bom projeto, vamos apresentar os números. Ó, Paulo, nós vamos economizar aqui, ó, 25 mil caminhão lá do lixo. Vamos economizar lá na esteira, que a gente está contratando hora máquina. Nós vamos comprar uma esteira melhor, vamos comprar uma máquina melhor. Nós vamos fazer um asfalto aqui que nós vamos poder cobrar. Vamos cobrar da Sabesp para que ela tape os buracos que são de responsabilidade dela. Vamos fazer mais com menos. Vamos deixar um dinheiro realmente que seja seguro para um prefeito que assumiu apenas 5 meses e tem mais 1 ano de governo. É isso que eu estou dizendo. Nós não trocamos o Ricardo pelo Caio pelo empréstimo. Nós trocamos no momento de ter melhor gestão pública. Porque se fosse para fazer empréstimo, o Ricardo teria feito também e teria feito a coisa acontecer. Projeto de lei complementar número 14 continua em discussão. Pela discussão, a vereadora Thelma Tulim. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para fazer a discussão. Improrrogáveis. Senhor presidente,
Eu tenho aqui algumas fotos que eu recebi agora à noitinha, da frota, se vocês puderem mostrar, alguns veículos da frota do município. Algumas pessoas, outro dia, me perguntaram quantos anos tem a frota de veículos do município de Tupã, porque muitos deles colocam em risco os funcionários e a população. Isso aqui é da Secretaria da Saúde, esse também. Outro dia, senhor presidente, nós tivemos aqui uma moça fazendo um protesto, não sei se todos se lembram. Vereadora, só me dá uma parte. Pois não. Só para completar uma resposta, o vereador Meirelles disse que a previsão de dinheiro é dezembro, julho e dezembro. Isso é previsão. Conforme as obras vai saindo, quanto mais rápido sai o dinheiro, se a Caixa autorizar e o Banco Central. Isso mesmo, vereador, muito obrigado pelo esclarecimento. Significa que temos até dezembro de 2020 para usar o recurso, né? Então, outro dia nós tivemos aqui uma moça fazendo um protesto, né, com a boca com uma mordaça, porque ela estava vindo com a mãe dela numa ambulância, uma ambulância toda quebrada, enfim. Nós precisamos renovar essa frota de ambulâncias para as pessoas que necessitam viajar em virtude dos problemas de saúde que tem e que o município de Tupã não tem condição de tratá-las, porque trata-se de problemas de alta complexidade. Então, o objetivo desse recurso é para a compra de máquinas, de equipamentos, de veículos. Temos uma frota, para todos saberem, que tem veículo de 1964, veículos de 1970. É preciso fazer um planejamento de renovação de frota. Nós não podemos ficar num município onde os veículos não são trocados. Hoje nós vimos uma chuva acima da média, e nós recebemos as fotos aí, deve estar rodando pelo WhatsApp, para que todos saibam o quanto essa chuva estragou, e foi pelo ralo. O povo não precisa. Muito obrigado, senhor vereador, eu agradeço. E quero requerer da presidência, como líder do governo, aumentar o meu tempo até 10 minutos, de acordo com o artigo 233, parágrafo 1º do nosso regimento interno, para que eu possa explicar para as pessoas, com mais tranquilidade, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos preocupados com o que está acontecendo em Tupã. Não é um prefeito que vai pagar a conta, não. É a população que vai pagar a conta. O que nós precisamos entender é que, quando nós temos na nossa casa um problema sério, nós financiamos uma casa, nós financiamos um veículo e vamos pagando com o tempo. Hoje, todos sabem aqui que gasta-se quase R$600 mil por ano só de aluguel de caminhão de lixo. Paga o aluguel, paga a manutenção desse veículo, paga o motorista, paga tudo, o pneu, paga tudo. Chega a R$600 mil a despesa para alugar e dar manutenção a veículos antigos. Então, quando a gente vê que a própria Caixa Federal, não foi o prefeito Caio que foi lá na Caixa bater na porta pedindo empréstimo, a Caixa Federal informou que havia a liberação de recursos do governo federal, como bem disse o vereador Ribeirão, e esse empréstimo só era feito para estados e para os grandes municípios, as capitais, cidades como Campinas, os grandes municípios. Com a situação do país, o que o governo conseguiu fazer foi liberar recurso para os municípios. Semana passada nós vimos a prefeita Ana Serafim, lá de Arco-Íris, pegando o valor do Finisa. Outro dia, eu soube que um técnico do Tribunal de Contas estava na prefeitura e ele disse que perguntou para o
o prefeito perguntou para o auditor, olha, estou em busca desse recurso, o que você acha? O técnico, o auditor do Tribunal de Contas, perguntou, para que o senhor quer esse recurso, senhor prefeito? E ele disse, para recapeamento das ruas, para renovação das frotas, olha o tanto de despesa que nós temos. Eu tenho aqui, de 2017, um parecer do Tribunal de Contas. Nesse parecer diz, presença de veículos visivelmente sucateados no pátio, não foi elaborado um estudo de dimensionamento técnico da frota, idade média da frota de 25 anos na categoria caminhões e micro-ônibus, enfim, o próprio Tribunal de Contas vem apontando essas questões. E o prefeito respondeu isso. O auditor do Tribunal de Contas disse, se é para fazer economia em manutenção, em tapa-buraco, que nós vimos hoje o tapa-buraco, o que fez a semana passada, a chuva levou hoje embora. Então, ele disse, tem prefeitos pegando esse recurso, em virtude do juro baixo, e da carência e do tempo de pagamento, pegando esse recurso para a construção de obras que depois vai dar mais despesa. O que o prefeito Caio está fazendo hoje é pegar esse recurso para trocar essa frota antiga que está aí, que dá uma manutenção enorme, porque não é só o valor da manutenção do veículo, é também o serviço que deixou de ser feito. Então, é preciso entender isso. Eu queria dizer para o vereador Paulo Henrique que ele pede, sim, muitas informações, mas um pedido de informação chegou hoje na prefeitura às 16h50, 10 minutos antes de fechar a prefeitura. Então, tudo que o senhor tem pedido, o senhor tem recebido de informação. Aí hoje, né, que a gente já estava com o projeto na pauta, 4:50 da tarde, fez novo pedido de informação. Então, é difícil dar essas respostas dessa forma. Eu venho pedir o voto favorável porque eu acredito que seja o melhor para o nosso município. Não faria isso se eu entendesse que é ruim. Sou daqui, nasci aqui, e aqui eu vou continuar. E vou ajudar a pagar esse empréstimo para melhorar as condições da nossa cidade, o atendimento aos nossos doentes e a essas ruas todas que estão aí necessitando de recapeamento e não apenas de operação tapa-buracos. Muito obrigada. Projeto de lei complementar número 14 continua em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis... Desculpa, presidente, solicito votação nominal. Solicito ao secretário que chame os vereadores para o voto nominal. Vereador Alexandre Scombate. Favorável. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Sim. Vereador Antônio Alves de Souza. Sim. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Quero justificar meu voto, colocando que eu trouxe, trabalhando com meus deputados, mais de 2 milhões para recap. Temos aí 30 milhões de despesa só de juro. Se cada vereador trazer aqui 2 milhões, não precisa fazer financiamento. Então, eu voto contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, justificando o nosso voto, o meu voto, nós não somos contrários à questão de você utilizar de investimento e financiamento para você realmente economizar na ponta. As informações eu só protocolei hoje para a líder do prefeito, para ficar claro, porque essa informação já tinha solicitado pessoalmente para o prefeito, para os seus secretários, 3 vezes. E como a informação não veio, protocolei para que ficasse formal e que a mesma informação viesse formalmente para essa casa, para que todos tenhamos a tranquilidade de saber que nós não estamos gerando somente desenvolvimento, mas dívida. Como eu não tenho essa tranquilidade nesse momento, por falta de números e de realmente
de informação. Meu voto nesse momento é contrário a esse empréstimo. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tolim. Favorável. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Walter Moreno Panhosi. Favorável. Senhor presidente, temos 13 votos favoráveis e 2 contrários. O projeto está aprovado. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela explicação. Pela palavra, vereador Meirelles. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Eu já fiz os cumprimentos. Vou só dando uma resposta ao excelentíssimo Ribeirão. Estou pegando aqui a lei da responsabilidade fiscal, no artigo 16. Ela diz assim, que dispõe que a criação, a expansão, o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deverá ser acompanhada na estimativa de impacto orçamentário financeiro. E temos também que colocar no orçamento anual, não foi colocado. Temos que ter aí também a lei das diretrizes. Então, eu coloco aqui que eu vou entrar com uma representação no Ministério Público. Deus abençoe a todos. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após ao término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar número 14 de 2019. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Tutu Israel a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. É regimental. E eu farei uma citação da palavra de Deus. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Em segunda discussão, solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de lei complementar 14 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 14 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos... Pela discussão. Pela discussão, vereador Meirelles. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Já fiz os cumprimentos, vou direto ao assunto. Só quero colocar aqui dentro da Constituição brasileira, no seu artigo 165, diz assim: as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão no plano anual as diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. E pegando dentro da lei das diretrizes orçamentárias, colocamos aqui no artigo 4º, que diz: as leis da diretriz orçamentária atenderá segundo o artigo 165, que eu acabei de dizer. Então, pegando nesse sentido, colocamos aqui
as metas anuais. A metodologia de cálculo que justifica o resultado pretendido, comparando com a fixada em 3 exercícios anteriores. Coloco aqui também, na Lei da Diretriz Orçamentária, o anexo às metas fiscais, que serão estabelecidas como metas anuais, em valores correntes, constantes, nas receitas de despesa. Então, por isso, pegando dentro desse artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também pegando no 3º, que diz, a Lei de Diretriz Orçamentária tem que ter o anexo de riscos fiscais, aonde serão avaliados o passível contingentes e os outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. Dentro disso aqui que eu vou entrar com a representação. Continua a discussão o projeto de lei complementar número 14. Pela discussão, o vereador Tiago Matias. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, vereadora, população que nos dá o prazer de estar aqui, também que nos acompanha através da TV Câmara. Desculpa falar, Meirelles, mas nem você entende o que você falou aqui agora. O povo de casa, muito menos. Vai lá ler isso aí pro pessoal do Jamil do Alibe. Olha só o estado que está as ruas lá. Desde o início do meu mandato, tenho brigado, feito indicação para recapear lá. A população não consegue tirar o carro dentro da garagem. Usando o exemplo do bairro lá. Agora vai na Marajoara, onde hoje à tarde estava completamente alagado. Vai ler isso aí lá. O povo não quer saber disso aí não, meu irmão. De planilha, de número. O povo quer solução. Esse discurso bonito aí não resolve nada, cara. Nós estamos aqui, já vai fazer 3 anos. Temos que apresentar algo para a população. E se o Caio teve coragem de tomar essa atitude, é a única maneira de resolver. Senão, qual que é a outra solução? Qual que é a outra solução? Me foi em quem fala o que tem que fazer. O ex-prefeito já está morto, cara. Foi cassado. Esquece isso. O grupo dele ainda fica aqui. Está preocupado em resolver o que não deu conta de resolver? Ou em atrapalhar agora o sucessor? Quais são os interesses por trás disso? É na eleição do ano que vem? Dane-se a eleição. Se eu quero ser candidato a prefeito, se alguém tem interesse em ser candidato a prefeito, dane-se. Tem que resolver os problemas agora, esquece. 2021 é 2021. Não sabemos nem se vamos estar vivos. Então temos que dar um retorno para a população que paga o imposto, que paga o IPTU, que está cansado de sofrer andando na rua cheia de buraco. Pelo menos o Caio tem diálogo com a gente, coisa que vocês não tinham. Se não rezasse a cartilha de vocês, não servia. Olha o que aconteceu. A arrogância de vocês derrubou vocês. Então, vamos dar um voto de confiança, porque se não resolver, eu vou ser o primeiro a cobrar. Mas eu não vou ser negligente. Se acharam esse meio de solucionar os problemas da cidade, temos que dar um voto de confiança. Se tiveram coragem de tomar essa atitude, nós também temos que ter coragem para encarar a realidade e tentar resolver. E não ficar aqui citando poesia, citando um artigo que nem entende. Pelo amor de Deus, vai lá falar isso aí pro pessoal do Jamil do Alibe, que não consegue colocar luz lá, na entrada do Papa. Agora esse novo governo me garantiu que vai fazer. Levar luz. Nós estamos em 2019. Não consegue colocar luz na entrada de um bairro. Então, desculpa falar, mas a gente toma as dores da população. Agora não vem com mimimi, com blá blá blá, de bom samaritano, porque não resolve nada não. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Projeto de lei complementar número 14, 2019, continua a discussão. Pela discussão, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe 5 minutos.
Eu não pretendia mais uma vez vir aqui, mas depois que o Meirelles veio, que essa sabedoria que ele tem na área de direito, eu tenho que ver. Ele leu o artigo 16, eu estou na mão, professor. Só que o senhor tem que entender o que o senhor está lendo. O que está escrito aqui não tem nada a ver com empréstimo. Aqui está dizendo no artigo 16 da Lei de Responsabilidade o seguinte: criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarretará aumento de despesa. Pois bem, você está arrumando um empréstimo para fazer o que tem que fazer, está aumentando o que de despesa? Está no orçamento, que tem que recapear as ruas. E se o dinheiro for pouco, e chegar dinheiro da Caixa, do governo estadual, da emenda que o senhor disse aqui, que mandou 2 milhões, que nós estamos esperando para ver se chega, não vi ainda. Não, mas se veio, parabéns. Se veio, parabéns. Mas esse dinheiro que o senhor mandou para cá, senhor deputado, também tem que fazer suplementação orçamentária. Senão não podia fazer, está aumentando despesa. Só que o dinheiro que está vindo é um empréstimo com prazo fixado, com tempo para pagar, que será descontado do fundo de participação do município, e não tem nada a ver com o artigo 16 que o senhor leu aqui. Criação, eu falei para o senhor aqui, o que é a criação? Vou fazer uma escola, ela vai me gerar despesa o ano inteiro. Vou fazer uma creche, para ter a creche tem que ter funcionário, água, luz, internet, permanentemente. O senhor não entendeu o que eu falei? Ou o senhor acha que o senhor vem aqui ler alguma coisa? O senhor acha que a população vai entender o que o senhor leu? Olha, a criação, a expansão, o aperfeiçoamento da ação governamental que acarretará aumento de despesa será acompanhado de impacto orçamentário. Pois bem, se nós recapearmos a cidade, o que vai acontecer? Vai fazer o que está no orçamento para fazer e vai diminuir a despesa, não vai ter mais tampa-buraco, não. Não está aumentando a despesa. Vai fazer o que está no orçamento. Se o senhor pegar o orçamento que o senhor fez no ano passado, está lá que é para recapear as ruas. O senhor pode pegar lá obras que está lá o orçamento para fazer. E o Matias falou muito bem, eu vi pessoas aqui batendo palma. Contra quem? Contra a cidade? Está batendo palma contra a cidade, pois se vai consertar o que está ruim, não tem dinheiro no cofre, é como a gente faz na casa da gente. Financia, faz reforma, financia material, financia carro. O ser humano tem que fazer isso. O ex-deputado e ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, dizia: quem não consegue fazer compromissos futuros de investimentos, mesmo que seja com empréstimo, nunca crescerá na vida, gastar tudo que tem. Então você tem que fazer isso. Ou a gente faz isso pedindo verba para deputado, que nós já pedimos, já chegou verba, Marajoara está asfaltada, o Nossa Senhora de Fátima será asfaltado, mas não é por causa disso que o prefeito não tem que fazer o resto que falta. O povo está reclamando dos buracos na rua, reclamava mais antes, e está reclamando de novo agora. E está sendo resolvido o problema, e se o prefeito Caio não resolver, aí eu tenho direito de vir reclamar, porque ele não pode dizer: eu não resolvi, porque não me deram possibilidade de fazer o empréstimo. Lembrando que esse empréstimo foi um projeto do governo federal, não é para Tupã não, é para o Brasil, para a Caixa Econômica financiar os investimentos dos municípios, com juros de 1% mais correção. E eu disse novamente, se algum empresário hoje vai lá, pega dinheiro do BNDES, que todo mundo critica, que o BNDES é um banco, a garantia é outro banco, embaixo que põe lá. Eu escuto todo mundo falar assim: o BNDES é um rombo. Não, lá empresta dinheiro, é um banco, tem que pagar e tem que dar garantia. E o juro é 6, é 7, é 8. Não é menor do que esse que a prefeitura está pagando. Então tem que fazer o que tem que fazer. O prefeito teve coragem de fazer o empréstimo? Eu não vou ser contra, porque tem que consertar as ruas de Tupã, tem que trocar as máquinas. Se não trocar essas máquinas, não tem produtividade. Você vai lá no almoxarifado, é 2 em cima do cavalete e 2 na rua. Aí volta as 2 para o cavalete, as 2 consertou, vai para a rua. Como é que você quer que as estradas ficam boas? Quando vem aqui na Câmara um dono de um sítio ou de uma fazenda reclamar que não tem passagem na sua estrada, nós temos que falar assim: nós não temos máquina. Que vergonha. Mas se o prefeito quer comprar, que compre. E se tem que pagar, quem paga a conta, volta a dizer, quem paga a conta de um município é os munícipes. Aqui não tem venda, não tem fábrica, aqui vive de imposto. O imposto tem que ser revertido para a população. Então tem que parar com isso. Eu nunca vi, hoje veio vários ex-secretários aqui, para quê? Para torcer contra? Não pode, é errado. Eu não sou do lado do cara, eu sou do progressista.
Eu não tenho compromisso de apoiar o Caio para prefeito, mas eu tenho o compromisso de ajudar a cidade. Esse é meu compromisso. Projeto de lei complementar número 14 continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão. Vereador Charles Espaço. Senhor presidente, eu nem ia usar a tribuna, até porque o projeto já foi aprovado, mas eu não poderia deixar de fazer esses comentários que eu vou fazer agora. Senhor Meirelles, quem te viu e quem te vê. Não, eu gostei. Não estou sendo demagogo nem hipócrita. Eu estou sendo coerente. Só que eu queria deixar algumas perguntas para Vossa Excelência. Onde Vossa Excelência estava com essa ardor no cumprimento das leis quando o ex-prefeito criou cargos comissionados inconstitucionais, já julgados pela Justiça? Onde Vossa Excelência estava quando o ex-prefeito descumpria a Lei 13.019 com bastante vigor? Onde Vossa Excelência estava quando deixava o ex-prefeito que as ações de execução fiscal fossem a rodo à extinção, deixando de arrecadar milhões para os cofres municipais? E a última pergunta, onde Vossa Excelência estava quando o ex-prefeito queria comprar uma caminhonete 4x4 sem dinheiro? Nós temos que trabalhar, senhor Meirelles, com coerência. Também não estou aqui na linha de defesa do prefeito. Nós estamos defendendo, bem disse o vereador Ribeirão, a nossa cidade. A cada chuva a gente vê o asfalto ir pelo ralo, literalmente. E tapa-buraco não funciona mais. Bom, muitos já disseram isso. Mas o que eu acho que está sendo discutido aqui, senhor presidente, não é legalidade, não são finanças, é política. Porque um prefeito passou e nada fez. E ia fazer empréstimo, tá? Tem documentação na prefeitura que prova que ele estava preparado para fazer empréstimo. E não fez. Talvez não tenha dado tempo, ou não tenha tido eficiência para fazer. O atual prefeito teve a iniciativa. Nós consultamos a Secretaria Jurídica, os vereadores que, assim como eu, doutora Thelma, Amaury, que também ficamos em dúvida nesse quesito de impacto financeiro. Então, nós conversamos com a Secretaria Jurídica, Secretaria de Finanças, e todos foram unânimes. Não é necessário fazer, porque dá defesa. Mas, Meirelles, faço coro a Vossa Excelência. Amanhã, convido Vossa Excelência para ir comigo conversar com o Dr. Rodrigo, promotor de justiça. Vamos conversar com ele. Nós queremos seguir a nossa coerência e queremos o desenvolvimento da nossa cidade. Se esse dinheiro vai fazer com que Tupã aconteça, e não é o Caio, é a nossa cidade. Tupã precisa desenvolver. Como disse o Ninha, os clientes do Ninha falaram: Ninha, nunca, jamais na minha vida trocaria de carro se não fosse financiamento. Eu também comprei, Ninha, carro financiado. E paguei o dobro do que eu tirei, porque os juros dos bancos são altos. Mas hoje eu paguei meu carro e tenho um patrimônio, porque eu investi. É isso que nós estamos querendo fazer. Nós não estamos gastando o dinheiro da população, nós estamos investindo, retornando o dinheiro que a população coloca nos cofres públicos. Mais uma vez, faço questão de agir com coerência jurídica, legal, política e, acima de tudo, humana, Meirelles, porque eu estou pensando na nossa população, que anda com essas ambulâncias sucateadas, com micro-ônibus sucateado, não tem como fazer o serviço decente, porque a frota é velha. O próprio Tribunal de Contas já apontou a necessidade de substituição dessa frota, e se nós temos a possibilidade,
Vamos fazer. Então eu convido Vossa Excelência amanhã, a gente pode marcar um horário, e nós vamos visitar o doutor Rodrigo, que eu tenho certeza que ele nos atenderá e nos instruirá no que fazer. E, se necessário for, assino a representação com Vossa Excelência. Pode contar com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei complementar número 14 de 2019 continua em discussão. Peço ao primeiro secretário que assuma a presidência para que eu possa discutir. Vossa Excelência terá até 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público que ainda acompanha os nossos trabalhos, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, boa noite. Bom, pessoal, esse projeto de lei complementar número 14 é um projeto muito importante que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu entendo que ninguém gosta de pagar empréstimo. Empréstimo, ninguém gosta. Mas eu gostaria, se eu pudesse fazer essa pergunta a toda a nossa população. Quem não tem pelo menos um empréstimo? Eu tenho 2. A minha casa, eu pagava aluguel. Eu falei, como que eu faço para pagar aluguel? Não tinha condições de comprar uma casa própria. Fiz um financiamento, comprei minha casa própria, estou terminando de pagar. Precisava comprar um carro. Não tinha condições de comprar um carro à vista. Fiz um financiamento e comprei um carro. Estou terminando de pagar o carro. Então, o financiamento é uma coisa que ninguém gosta de pagar. Mas tem hora que você precisa fazer. E hoje eu entendo que a nossa cidade está nesse momento, vivendo esse momento. A cidade, infelizmente, e como já foi dito aqui, não foi culpa de muitos prefeitos que passou, não. É uma situação que chegou ao ponto que a nossa malha viária venceu, não tem como mais. Qualquer chuva que dá, arranca o asfalto, arranca a tapa-buraco. A nossa frota tem 20, 30, 40 anos. Como que nós vamos colocar os nossos doentes em ambulâncias velhas, em ambulância que não tem condições mais de uso, colocando os nossos munícipes em risco a vida deles, até os nossos próprios servidores públicos que dirigem essas frotas correndo o risco de perder o freio, enfim, de quebrar e acontecer um acidente, atropelar alguém. Então nós chegamos a um ponto que, infelizmente, o remédio é amargo. Mas nós precisamos dar uma resposta. Então eu entendo que este momento não é um momento fácil, mas é preciso, é necessário. O remédio é amargo, mas nós vamos ter que tomar. Mas eu tenho certeza que nós, como Câmara Municipal, precisamos agora fiscalizar o prefeito, porque agora o recapeamento tem que chegar lá. Agora a frota precisa ser trocada. E eu tenho certeza que, por mais que muitos vão criticar, quando eles verem o recapeamento chegando, quando eles verem a frota nova e poder ter o conforto de dirigir em ruas melhores, de andar em carros melhores, com mais segurança, eu creio que a população vai entender que o remédio é amargo nesse momento, mas nós precisamos tomar. E eu sou mais otimista do que pessimista. Eu acredito que dias melhores virão. Eu sou otimista. Eu acredito que a prefeitura, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, nós vamos ter condições, sim, de poder pagar nós vamos ter condições de pagar esse empréstimo, esse financiamento. Por mais difícil que seja, eu tenho certeza que também agora é um momento político, muitos estão dizendo, né, isso aí vai ficar para o outro pagar, então, mas é necessário, porque lá na frente o próximo também vai ter economia com a frota nova, vai ter economia de uma cidade onde não vai precisar ficar investindo em recapeamento e vai poder fazer outros investimentos na cidade que precisa. Então, eu quero aproveitar o tempo que eu tenho para poder justificar o meu voto favorável. Continue em segunda discussão o projeto de lei complementar número 14 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência terá até 5 minutos. Presidente, vereadores, antes que a gente seja mal interpretado,
financiamento ele é importante, principalmente quando a gente é responsável por ele. A administração pública parte do princípio que a gente tem que ser gestor. E gestor é quando você realmente analisa os fatos, os números. O orçamento está na casa. E tenho a leve impressão que é exatamente igual, simplesmente com algumas correções copia e cola. A gente quer fazer mais com menos? É com planejamento. Estou pedindo para o Caio planejamento para 2020. Para os secretários dele. O mesmo está, desde que assumiu, fazendo conta para comprar um terreno da Unesp. Resolveu um problema da antiga gestão, da outra gestão. Só que ele sempre me fala, presidente, lá atrás, que estava fazendo conta para saber de onde que ia tirar. Claro, a população quer investimento. A população quer asfalto na porta de casa. A população quer remédio. Mas jogar para frente, simplesmente para mostrar trabalho e deixar essa conta para depois, sem ter minimamente uma planilha, uma organização que comprove que isso não vai ser um presente grego, que isso não vai ser um cavalo de Troia, simplesmente porque a gente quer ajudar a população. Claro que a gente quer ajudar a população, claro que a gente quer dar uma ambulância melhor para a população poder ter um transporte digno, claro que a gente quer ter um asfalto na porta de casa bem, equipamentos de qualidade. Só que eu estou tentando manter a coerência. Lá atrás, quando foi criar os cargos, fui contra. Lá atrás, quando foi criar as secretarias, eu fui contra, porque não tinha dinheiro. Quando foi criar as funções estruturais, que já falei para o Caio, recebemos agora o parecer do Tribunal de Contas falando que estamos com 53% da folha de pagamento. Levantei essa lebre e falei que não dava. Quando foi dar o aumento para o servidor, discutimos muito. E o que a gente escutou é que não tinha dinheiro. É que não dava para dar o aumento porque não havia dinheiro para ser feito. A minha preocupação, presidente, como o senhor mesmo disse, que o senhor usa financiamento para pagar suas contas, é que quando o senhor faz o financiamento da pessoa física, é o senhor que é responsável. Esse financiamento aqui, a minha questão de ordem, é que quem vai pagar esse financiamento é um próximo gestor. Se ele é tão bom, se a economia é tão boa, por que 2 anos de carência? Se é tanta economia assim, vamos sentar e vamos apresentar os dados, dar tranquilidade, para que a gente possa realmente comprar essa briga do Caio. Realmente ele está tendo peito para tomar a frente de fazer esse financiamento. Não é qualquer um que tem coragem de fazer isso, não. Agora, a minha pergunta é, seria bonito se ele começasse a pagar dentro da gestão dele. Agora, quando joga para 2021, quando você tem 4 milhões de juros só pelo fato de carência, aí realmente eu fico com muita dúvida, e realmente tenho que defender aqui a minha coerência. Não sou contra aos investimentos, não sou contra dar subsídio para os nossos funcionários, condições de trabalho, principalmente para as pessoas que estão andando de ambulância, mas 18 milhões, será que pagar 12 para pegar 18 é uma conta que lá na frente alguém vai conseguir sanar? Ou simplesmente vamos entrar numa esfera, num ciclo que a gente não vai conseguir resolver? E o que acontece? É o que acontece com o Rio de Janeiro, é o que acontece com um monte de cidade. Marília pegou, tá? Olha que legal, está fechando o meio expediente. E se a gente usar o dinheiro da Câmara e não devolver, não vai ter dinheiro para pagar. Vamos tampar o sol com a peneira? A minha discussão aqui era só ter dados para realmente ter a tranquilidade de não gerar despesa e dívida simplesmente pensando no curto prazo, mas sim a longo e médio prazo. Volta a palavra.
Projeto de lei complementar número 14 de 2019, de autoria do prefeito municipal, continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis... Pela ordem, vereador Meirelles. Gostaria que fosse nominal a votação. Peço ao secretário que chame os vereadores para a votação nominal. Vereador Alexandre Escombate. Favorável. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Sim. Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Só justificando o meu voto, só quero fazer uma pergunta. 18 milhões é o preço da eficiência? Deixa aqui, voto contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Chairo dos Passos. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, justificando o voto, não somos contra aos investimentos, mas investimentos com responsabilidade deveria ser o norte de qualquer administração pública, e nesse país acaba faltando um pouquinho dessa consciência. E nesse caso, como há falta de dados e números, não posso eu ser fiador de um financiamento onde a gente não consegue ter pelo menos a noção do impacto e da tranquilidade de que esse dinheiro lá na frente não vai fazer falta para a nossa cidade. Voto contrário. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulim. Favorável. Vereador Tiago Matias. Presidente, justificando o meu voto novamente, como indaguei aqui na tribuna da Câmara, ninguém me apontou uma outra solução sem essa, né? Sem essa solução que o Caio está procurando, e nós estamos autorizando a tentar resolver os problemas da cidade, que de fato são urgentes e necessitam que sejam resolvidos. Então, como ninguém ainda apontou uma outra solução sem ser essa, continuo com o meu voto favorável. Vereador Walter Moreno Panhossi. Senhor presidente, 13 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto de lei complementar está aprovado. Concluída a votação dos projetos que constavam da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos.